agora, partiu Band News FM, com André Coutinho. Atenção, senhoras e senhores, ouvintes passageiros da Band News FM. Está na hora de embarcar com a gente no nosso programa de viagens. Partiu Band News! Quantos e quantos meses nós ficamos aqui no Partiu Band News falando de novo normal, o que vai acontecer, protocolos, etc e tal. Ainda bem, tudo ficou para trás, todo do ponto de vista turístico, do ponto de vista médico. As coisas ficaram para trás e a gente quer saber o que vem pela frente. A gente está já invadindo o 8º mês do ano, não dá nem para falar em tendência para o segundo semestre, né? O que vai acontecer, porque o segundo semestre já está acontecendo. Mas o Kayak, que é um metabuscador muito conhecido aqui do nosso ouvinte, sempre tem alguns recortes e dados importantes, principalmente com o Travel Report, o relatório de tendências de viagens. E para tentar me ajudar a decifrar tudo o que foi estudado pelo Kayak, com base, obviamente, nos viajantes, eu tenho o enorme prazer de conversar a partir de agora com o Gustavo Vedovato, que é Country Manager do Kayak no Brasil. Gustavo, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao Partiu Band News. Tudo bem? Como é que estão as coisas? Olá, André, tudo bem? Obrigado aí pelo convite e muito prazer aí para toda a audiência também do Band News. Já falei algumas vezes aqui no Partiu Band News sobre o Travel Report, né, em outras edições, mas eu queria que você começasse justamente contando para os nossos ouvintes do que se trata, quais os métodos utilizados, o que vocês buscam nesse relatório. O relatório de tendências de viagens de 2023, nós pegamos um recorte de todas as buscas feitas dentro do Kayak, né? Nós levantamos um pouco qual que é o comportamento dos usuários, o que eles estão buscando, e a gente pega um volume de dados de 2019 até o primeiro trimestre de 2023. E a gente faz uma análise de várias tendências para voos, acomodações, hospedagem, aluguel de carro, e a gente tenta trazer tudo isso de uma maneira para trazer para os usuários entenderem como é que estão as tendências. Então, até você comentou, a gente está chegando aí no segundo semestre aí desse ano, como é que a gente pode planejar para frente? Então, uma forma de planejar para frente é olhar um pouco para trás, por isso que a gente traz esse estudo aí do Travel Report. Obviamente que eu dei uma bela olhada no relatório. Algo que me chamou muito a atenção, que parece óbvio, mas a gente não para pensar, né? É aquele tópico que vocês colocaram, o Brasil é um país de viagens com datas marcadas. 2023 está sendo um ano com muitos feriados de 13 e feriados de 4 dias. Né? A gente tem pela frente 7 de setembro, Aparecida, né, que é o Dia das Crianças, que são 2 feriados gigantescos de 4 dias, proclamação da República, e aí os feriados de final de ano, mas temos muitos feriados ainda pela frente, e é interessante isso que vocês colocaram, né? O Brasil é um país de viagens com datas marcadas, as pessoas sabem quando elas vão viajar, quando elas vão sair de casa e quando elas vão voltar, né? Dá para você falar já em tendências para esses feriados, e eu tô falando de destinos nacionais e também internacionais? Dá sim, a gente tem, assim, os 10 destinos mais buscados na plataforma, 9 são destinos nacionais e um destino internacional, que é Lisboa. Dentre os 10 destinos, né, a gente nota que 6 são destinos de praia, né? Então, como são nacional, a gente vê muito Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Maceió e Natal também listado nesses top 10. Então, grande volume, né? Essa lista do top 10, geralmente, ela permanece um pouco estável, né, quando a gente compara mês a mês, o que acaba mudando um pouco a posição de cada cidade, mas é bem parecido. Então, isso que a gente está acompanhando para destinos nacionais. Para destinos internacionais, a gente tem ali também, como sempre aparece em geral, Lisboa, Buenos Aires e Miami, ali nos top 3 destinos, e a gente tem um destaque entre os top 10 destinos internacionais, Estados Unidos, muito forte, com 3 cidades, Miami, Orlando e Nova York. E, olhando para Portugal, tem 2 cidades também, Lisboa e Porto. Então, esses são os principais destinos internacionais que a gente acompanha nas buscas, além de Paris, Madrid, Porto e Roma também, que está no nosso top 10 aí. É curioso como o brasileiro coloca ali, de vez em quando, Bariloche e outros destinos argentinos e destinos chilenos de neve, né? Tem Nova York, que acho que independe um pouquinho da época e às vezes também vai pegar frio por lá, alguns destinos europeus. Aqui no Brasil, o inverno da Serra da Mantiqueira, de Gramado, Canela, né, das Serras Gaúchas, são 2 invernos muito fortes, mas independentemente da época do ano, o que o brasileiro gosta de praia é uma enormidade, né, Gustavo? Com certeza. Então, até os dados, quando a gente analisa os dados aqui da plataforma, os brasileiros buscam por praia, né? Então, isso é um relatório que a gente tem acompanhado. Então, quando a gente faz essas análises, geralmente acaba acontecendo a mesma tendência, né? As praias são muito buscadas aqui, principalmente após a pandemia, né? A gente notou uma retomada de viagens domésticas, né, durante esse período, muito forte para as viagens nacionais. E quando a gente olhava todas as buscas, era
grande parte praias. É uma tendência até para quem está se planejando viajar aí nos próximos meses, até uma sugestão, se planejar com antecedência aí, porque é o que as pessoas querem, os brasileiros estão buscando, então destino de praia. Então vale a pena se antecipar aí para até fazer boas economias e comparar preços através da própria Kayak como uma meta buscador de viagem. Isso, se antecipar, tem quanto tempo antes, né? Porque quando a gente fala que o brasileiro ele tem data marcada para viajar e ele procura os feriados, né? Todo o mercado sabe disso e aí os preços vão ficar um pouco mais altos, né? A tal da lei da oferta e da procura é muito óbvia em todos os setores da economia, no turismo não pode deixar de ser regra. E, então, procurar com quanto tempo, tem algum tipo de dica preciosa aqui para o nosso ouvinte? A dica preciosa é se planejar com antecedência, né? Então, até para compartilhar com vocês é o seguinte, o Kayak lançou recentemente uma ferramenta gratuita que chama Melhor Momento para Viajar. Como é que funciona essa ferramenta? Você consegue entrar lá, você coloca seu aeroporto de origem, a cidade que você quer viajar, você coloca, quero fazer uma viagem de 4, 7 ou 14 dias, e ele vai trazer uma série de informações sobre o destino que você está procurando. Então, ele vai associar ali informações sobre meteorologia, a precipitação, se vai chover muito nesse mês que você quer viajar, qual que é a sazonalidade, se vai ter mais pessoas no destino. E ele também mostra qual que é o preço médio de passagens aéreas e hospedagem para esse destino e até te oferece qual que é o melhor mês para você ir. Então, isso é uma ferramenta super útil que ajuda também as pessoas nesse momento de planejamento. Acho que é bom atrelar a tecnologia que está disponível hoje para esse planejamento de viagens, para efetuar uma melhor economia do planejamento de compra de uma viagem completa, né? Passagem aérea, hotel e aluguel de carro. Então, é uma grande ferramenta interessante para todo mundo. Então, ela é super fácil de mexer. Então, até se você já tem uma data marcada para viajar para algum destino, você pode ver durante esse período se vai estar muito cheio as atrações ou se não vai estar tão cheio as atrações. Então, uma informação bem interessante para quem está planejando ficar atento a isso, além também de utilizar alertas de preço, né? Acho que hoje o Kayak com Meta Buscador também oferece um alerta de preço que você pode, quero fazer uma viagem no final do ano para a Europa. Eu já sei mais ou menos quando que eu quero ir, não tenho a data exata, mas eu quero acompanhar o preço para Lisboa, por exemplo. Eu posso entrar lá facilmente, colocar Lisboa e você, caso coloque seu e-mail, você recebe constantemente atualizações também de tendência de preço para aumentar ou diminuir. Falando um pouco sobre qual que é a antecipação de viagem, o que nós notamos aí no relatório de tendências é justamente que para viagens internacionais, a gente sugere aí em torno de 3 meses de antecedência para a compra de uma passagem. Olhando o relatório especificamente, quando a gente olha viagens de final de ano, o ideal é se planejar com pelo menos 60 dias de antecedência, onde a gente tem uma maior estabilidade de preço. A gente sabe que passagens aéreas, a precificação é dinâmica, então sobe e desce constantemente. Então, o que a gente consegue analisar dos dados da plataforma, que para viagens de final de ano, comprar com 60 dias de antecedência, consegue ter maior estabilidade para compra. Para férias de julho, ideal reservar aí com pelo menos 100 dias de antecedências, que é quando pode fazer o melhor negócio. Em maneira geral, 15 dias de antecedência, passou 15 dias, assim, de 15 dias até a data de viagem, o preço geralmente costuma subir muito forte, que é quando vai chegando próximo à data da viagem. Então, por isso que a gente sempre fala, quanto mais antecedência, melhor. Dicas super preciosas, né? Várias dicas preciosas que os nossos ouvintes tenham anotado tudo. Se você perdeu alguma das dicas, saiba que o Pátio Band News fica ali no arquivo permanente, no nosso site, e também nos principais tocadores de podcast. Tem Pátio Band News no Spotify, nos principais tocadores de podcast. Outro recorte que eu achei interessante do relatório é aquele que mostra que o brasileiro ele busca o voo e depois ele dá um tempo. Ele parece que assim, busquei o voo, depois eu vejo o resto, né? E um monte de outras coisas que fazem parte da viagem. Eu achei interessante. E sobre tipo de hospedagem, o hotel ainda é disparado o preferido do brasileiro, né? Sim, falando um pouco da passagem aérea, acho que é realmente o custo da passagem aérea em geral pode ser um dos maiores investimentos durante uma viagem, né? Então, naturalmente, a gente também acompanha nos nossos dados que o brasileiro chega a pesquisar por voos em torno de 2 semanas antes, 2 vezes mais do que hotéis e carros, né? Então, acho que é muito importante as pessoas se planejarem. Então, essa antecedência é bem interessante para poder fazer um melhor negócio. E aí, para viagens internacionais, a antecipação acontece muito mais, acontece cerca de 4 semanas antes. Então, a pesquisa por voos. Então, realmente, a passagem aérea é um dos principais pontos de investimento durante uma viagem em família, né? E quando a gente olha aí a questão também de viagens longas, a gente nota aí que, por exemplo, férias de final de ano, usuários já buscam com pelo menos 11 meses de antecedência. Então, tem pessoas buscando aí com quase 11 meses de antecedência. A gente nota um crescimento maior, quando a gente está falando ali dos 100 dias, em torno de 100 dias de antecedência, começa a ter um maior volume de buscas. Então, quanto antes se antecipar, melhor. E para carnaval, a gente nota também
também que a partir do dia 1º de janeiro é quando a gente consegue ver aquele boost de volume de busca. As pessoas buscam muito mais, virou o ano, todo mundo comemorou o Natal, Ano Novo, agora vai pensar em Carnaval. E aí na plataforma do Kayak a gente nota também um volume grande de buscas para Carnaval. Falando sobre hospedagem, a gente estava olhando as buscas, né? Então hotéis continua como o principal tipo de hospedagem que os brasileiros buscam por ficarem, seguido por aluguel de temporada e pousadas. Então esses são os 3 principais tipos de hospedagens que os brasileiros gostam de ficar. Uma da análise que a gente teve aqui, hotéis que oferecem café da manhã, aquela recepção 24 horas, que tem uma facilidade muito maior. Então, por isso que a gente nota que as hospedagens de hotéis ainda ficam em primeiro lugar nas nossas análises aqui do relatório de tendência. Tem muitos tópicos, muita coisa para a gente conversar, mas você vai encontrar ali no site do Kayak, o Travel Report, o relatório. Eu queria, para a gente encerrar, falar de preços, né? Vocês fizeram alguns estudos interessantes, não só com passagem aérea, mas também com hospedagem, né, Gustavo? Dá para a gente identificar algum tipo de tendência com relação ao bolso do nosso ouvinte, do consumidor? Então, falando do bolso do viajante para hospedagens, nós notamos que para hotéis, todos os hotéis de 1 estrela, 5 estrelas, todos tiveram aumento de preço em relação a 2022 contra 2023. E o interessante é que a gente notar que quando a gente olha o preço médio de hospedagem de diária de hotel de 1 estrela e 2 estrelas, ele ficou em torno de R$ 259. Então a gente notou que para 2023, quem fizer uma busca de hotel 1 estrela ou 2 estrelas, talvez tenha um pouco mais de conforto pagando a mesma coisa. Então quando a gente pega o preço médio de hospedagem de hotéis 1 estrela e hotéis 2 estrelas, eles ficam muito próximo ali a R$ 259. Então, acho que vale por isso sempre pesquisar um pouco e fazer uma comparação de preço. Quando a gente olha hotéis 4 estrelas, o preço médio de buscas no Brasil ficou em R$ 424, e para hotéis de 5 estrelas, o preço médio ficou R$ 938. Então, realmente, hotéis 5 estrelas oferecem um maior conforto e conveniência, então realmente tem uma diferença significativa comparada aos outros hotéis de 4 estrelas, que é de 424. Gustavo Vedovato, Country Manager do Kayak no Brasil, dando dicas mais do que preciosas aqui para o ouvinte do Partiu Band News e falando um pouco mais sobre o relatório de tendências de viagem, que já é mais do que tradicional também no Meta Buscador Kayak. Gustavo, portas sempre abertas aqui do Partiu Band News. Até uma próxima. Obrigado, André. Prazer conversar com vocês, toda a audiência do Band News FN também. Convido a todos aí, quem está planejando viagem mais para frente, acessar o Kayak e fazer um planejamento usando todas as ferramentas que o Kayak oferece. Um abraço. Partiu Band News FM com André Coutinho. Na semana passada foi realizado o Entour Summit 2023, que aconteceu em Florianópolis, em Santa Catarina. Trata-se de uma conferência para profissionais do setor de turismo em geral. Lá são discutidas tendências, estratégias e oportunidades de negócios. E o Partiu Band News foi convidado para acompanhar tudo de pertinho. Existe uma carência muito gigante no agenciamento, né? É uma profissão que, quer queira, quer não, a gente sabe que há uma desvalorização do profissional agente de viagem. O médico tem o status, o piloto de avião ele tem o status, o advogado tem o status, mas o agente de viagens, que é empreendedor antes de tudo, ele rala muito para poder ele conquistar o seu espaço. E a gente sente uma carência de conhecimento no universo novo no digital. Então a nossa ideia é trazer a digitalização através de marketing, estratégias de vendas para o agenciamento de viagens, né? Deixar de trabalhar de forma intuitiva, né? E começar a trabalhar de forma mais estratégica para escalar resultados, para poder ter uma performance melhor dentro da sua empresa. Viviane Assis é supervisora de vendas da franquia Foco Turismo e uma das sócias fundadoras do evento, ao lado de Bruno Barbosa e de Fernando Alves. O Entour Summit nasceu justamente para lembrar ao agente de viagens a importância do trabalho que ele faz, para apontar novos caminhos aos mais experientes e pegar pela mão aqueles que estão começando no mundo do turismo. A gente vive isso, né? Então a gente não inventa coisa, a gente vive o agenciamento, né? Eu respiro o agenciamento de viagens, o Bruno tem uma agência, o Fernando veio do agenciamento e a gente une todo o nosso conhecimento para entregar realmente. Nós temos uma comunidade, a gente não é uma escola fria, né? Apesar da gente hoje ter uma estrutura online, né? A conexão é totalmente online,
mas a gente tem as nossas comunidades, a gente tem as trocas, onde a galera contribui, a gente tem alunos da comunidade que hoje são mentores, né? São treinadores, que a gente chama. A gente diz que nós somos treinadores, nós não somos palestrantes, nós somos treinadores, porque a gente treina as pessoas para ir para o campo de batalha, né, para ir para o atendimento, para poder montar roteiro, para se conectar com fornecedores. Então, dentro da escola, a gente tem um agente de viagem que está começando no mercado, aquela pessoa que deseja empreender, que sempre sonhou em ser um agente de viagem, nunca imaginou como poderia começar. E como tem um agente de viagem que já está no mercado, que quer se reinventar, que de repente estagnou, está desmotivado até com a sua profissão, e ele vem para a escola para se reabastecer de conhecimento e dar a volta por cima. Um profissional que se fortaleceu na pandemia, enquanto milhões de pessoas ficaram desamparadas, sem saber a quem recorrer. Diante do sonho da viagem perdida, aqueles que tinham um agente de viagens obtiveram ajuda. Eu sempre digo e repito, não tenho a menor pretensão de ensinar ninguém a viajar e é absolutamente possível fazer quase tudo por conta própria. Mas contratar um profissional de viagem vai te fazer cortar caminhos, economizar tempo, muitas vezes dinheiro e te dar todo o suporte para qualquer tipo de imprevisto. A gente fala muito que os canais de vendas online, que são as OTAs, né, os grandes players do mercado online, eles atendem um público, mas existe um oceano azul de possibilidades. Todo dia está nascendo gente, né? Existem pessoas aí que nunca viajaram na vida e a gente pode chegar até essas pessoas de uma certa forma e fazer com que elas vivam esse tipo de experiência. Então, existe mercado para todo mundo, existe cliente para todo mundo, é só a gente saber fazer do jeito certo. O uso da tecnologia foi um assunto bastante abordado durante o evento. O agente de viagens funciona como um amigo do turista e ter alguém de carne e osso para conversar, ajudar e tirar dúvidas é algo fundamental para muitos viajantes. Mas a tecnologia pode ser uma aliada importante e facilitar essa comunicação, encontrando atalhos. Lembrou muito bem Thaís Medina, uma das mentoras do Entour Summit 2023. Vem para somar, ela vem para ajudar, mas desde que a gente não deixe de lado a nossa comunicação humanizada e o cuidado com as pessoas. Ninguém gosta de sentir de que está falando com uma máquina. Não significa que a tecnologia não é boa, porque hoje a inteligência artificial permite que você tenha uma comunicação bastante direcionada e até uma comunicação mais humanizada. Pode parecer um pouquinho contraditório, né? Estou falando de um robô trabalhando de uma forma humanizada, mas independente de você utilizar a tecnologia, uma inteligência artificial, ou você fazer essa comunicação, a nossa comunicação ela precisa acontecer realmente com o coração. A gente precisa colocar sentimento no que a gente faz. No mundo que a gente vive, em que a gente passa por tantas coisas, né, por tantos sentimentos, a gente abraçar ali as pessoas com a nossa comunicação faz toda a diferença e aproxima o cliente, o parceiro, o fornecedor da gente, da nossa empresa. Diretora da Business Factory e Head de Marketing da Best Buy Travel, Thaís Medina enfatizou também a importância do uso de algumas ferramentas pelo profissional de turismo. O LinkedIn ele ainda não é utilizado como uma ferramenta estratégica para gerar negócios e para gerar muita comunicação. É uma ferramenta muito diferente das demais redes sociais. E quando você o utiliza de uma forma bastante adequada, positiva, que não seja egoísta, né? Que essa é uma falha muito grande que a gente tem. Eu estou honrado. Como eu sou bonito. Como eu sou legal, como eu sou bacana. Não é esse o caminho. Então a gente pode trazer essa comunicação humanizada para o LinkedIn. E o LinkedIn permite que a gente se conecte com qualquer pessoa do mundo, independente de qual é o cargo, independente de onde mora, independente de qual é a empresa. Então ele traz uma facilidade em relação aos negócios muito forte e muito importante. Aqui a gente está falando para o mercado de turismo, mas para qualquer outro mercado. Então ele faz sim a diferença quando a gente fala numa estratégia de marketing, de vendas, de relacionamento e na estratégia geral do negócio também. A inteligência artificial também foi bastante discutida durante o evento. Fernando Alves, um dos fundadores do Entour Summit, revelou que já está utilizando algumas ferramentas para agilizar o trabalho no dia a dia. E a gente utiliza o ChatGPT para ganhar tempo. E essas ferramentas estão aí para isso, fazer com que a gente indique para elas o que fazer e elas trabalhem para a gente. Cada ferramenta, cada forma de fazer tecnologia hoje em dia, dá para a gente adaptar em tudo que a gente faz. Por exemplo, de novo, o ChatGPT foi uma coisa que veio e ela tirou 80% do tempo que eu utilizo para criar um anúncio na internet hoje em dia de turismo.
criar, gerar meus textos, e a gente tem que utilizar isso a nosso favor. As pessoas às vezes falam assim, poxa, eu sou diferente das grandes empresas que focam tanto assim na internet, focam tanto naquele cliente de primeira venda ali, aquele cliente que vai ver um anúnciozinho qualquer na internet e comprar de uma vez. Eu faço viagens que são quase que artesanais, então preciso fazer isso de uma forma diferente, então preciso comunicar isso de uma forma diferente também. Além do auxílio da tecnologia, um outro tema amplamente abordado nos 3 dias do evento foi como transformar um desafio em uma grande oportunidade. Outro fundador do Entur Summit, Bruno Barbosa, deu um exemplo prático. Na pandemia, a gente percebeu que essas empresas gigantes que trabalham com estratégia de preço, que elas não tinham estrutura para poder dar suporte àquelas pessoas que simplesmente ficaram no chão. Então, eles de fato têm uma estratégia de preço, e toda empresa que trabalha com estratégia de preço, que reduz a sua margem de lucro para ser o mais barato, elas tendem a vender muito. E essa empresa só faz sentido se ela realmente vender muito, porque a margem é pequena, então para ter lucro ela precisa realmente vender muito. E a estrutura de atendimento delas era totalmente desproporcional à quantidade de clientes que ela gerava. E na pandemia, quando tudo fechou, todas as pessoas precisaram remarcar o seu voo, remarcar a sua viagem, e essas empresas elas não tinham suporte para entregar para os clientes. As páginas como Reclame Aqui ficaram lotadas de reclamações, inclusive hoje nós que somos agentes de viagens, muitos independentes, outros que têm a sua própria loja, a gente acaba utilizando essas próprias reclamações para mostrar para o cliente que nem tudo é sobre o preço. Mas nessa época nós usamos a nossa empatia, olhamos, olha, o mercado está fechado, a gente não tem mais aquele grande volume de atendimento, vamos ajudar essas pessoas. Mas a gente pensou, a gente vai ajudar e depois essas pessoas, por gratidão, elas vão virar nossos clientes, elas vão indicar outras pessoas. E assim a gente abriu uma página de cadastro e falou, olha, se você comprou na internet e teve um problema, chegou a hora da gente resolver. Preencha esse formulário que o nosso time de consultores vai te ajudar, vai te orientar. Obviamente, a gente não tinha acesso àquelas plataformas para poder resolver 100%, mas nós entregávamos o caminho para que as pessoas pudessem ter uma solução mais rápida. E isso daí fez com que a gente tivesse, a partir dessas centenas de pessoas, outras centenas, porque elas ficaram impressionadas e falaram, nossa, como uma empresa me chamou de graça para poder falar, eu vou te ajudar, enquanto a outra que eu comprei nunca me atendeu. Ela realmente me abandonou nesse momento. Eu olhava para uma agência de viagens e falava, eu tinha preconceito de falar, eu sou muito bom, eu posso vir aqui nesse site e digitar e fazer minha própria viagem. E nesse momento eles entenderam o valor do agente de viagens, que é aquele profissional especializado, que sim, geralmente é um pouco mais caro do que os sites da internet, mas junto com esse preço vem um serviço agregado. E a gente sempre transborda para os agentes de viagens essa mentalidade, fazer com que os clientes entendam que não é só a viagem, que na verdade a gente não vende sonho, porque se for, essas empresas Big Techs também vendem sonhos. A gente na verdade entrega um suporte, entrega um nível de personalização, a gente resolve problemas. Você viaja, enquanto você viaja, a gente sempre fala isso. Enquanto você viaja, você não pode ser quem cuida da sua viagem. Ou você é quem viaja, ou você é quem cuida da sua viagem. E a gente vê muitas vezes as pessoas que viajam sem um agente de viagens, chegando no destino e abrem o celular para poder decidir qual passeio eu vou fazer hoje. E elas perdem uma parte do dia decidindo o que fazer, onde na verdade, com o agente de viagens, esse agente vai entender o que ela gosta e ele vai recomendar exatamente aquilo que vai trazer a melhor experiência para ela. E ficou muito evidente isso logo após essa pandemia, a importância do trabalho do agente de viagens. E nós, através dessa ação, que foi uma ação de muita empatia, a gente multiplicou a nossa carteira de clientes. Ao mesmo tempo que nós ajudamos as pessoas, a gente teve a recompensa de receber, em troca, muitas indicações e muitos novos clientes. Partiu Band News FM com André Coutinho. De volta com o nosso programa de hoje, ainda falando sobre o Entur Summit 2023, um evento dedicado ao profissional de viagem que aconteceu há alguns dias em Florianópolis.
Durante os 3 dias da conferência, foram abordados diversos assuntos do mundo das viagens e do turismo, inclusive a fotografia. Eu sempre falo que a melhor câmera que a gente tem é a câmera que está com a gente. E hoje em dia o celular é a câmera que está no nosso bolso. Toda vez que me perguntam, Bezerra, que câmera que você recomenda comprar? Qual equipamento levar? E eu sempre falo, o celular é o melhor, porque além de estar no seu bolso, ele é leve, você tem ali opções de lente, né? Mais de uma opção de lente para usar, você consegue editar na hora. E dicas, a principal é, toda vez que for pegar o celular para tirar uma foto, você limpar a lente, que geralmente fica manchada ali com a gordura do dedo, gordura do rosto, então pega ali uma camisa de algodão e limpa a lente, tanto a lente de trás e a lente de selfie. Você ficar atento à posição do sol, né, que se for foto ao ar livre, fotografar você ou a paisagem a favor do sol, né, para ficar bem iluminado, né, evitar ficar contra a luz, só se você quiser fazer realmente uma silhueta, né, for a proposta da foto. E na verdade, abusar, assim, de sempre que tiver algum momento, registrar. Melhor a gente pecar no excesso de foto, né, ter mais foto do que faltar. Então a gente aproveitar e registrar isso e não ficar só ir nos lugares só pela foto, na verdade, assim, aproveitar e curtir o momento, né, não ir pros destinos só por causa de like no Instagram, assim. Na verdade, minha principal dica é vá para curtir os lugares e a foto para ser uma lembrança daquele lugar que você curtiu. As dicas são do fotógrafo Bruno Bezerra, que falou sobre alguns aspectos importantes do tema, como os cuidados com os direitos de imagem. Se você for fotografar e tiver muita gente, às vezes isso configura como um local público, então não tem problema no direito de imagem. Mas se tiver poucas pessoas, às vezes é mais fácil você ir para um lado, não apontar a câmera para a pessoa ou pedir uma licença, falar, deixa eu fazer uma foto aqui. Quando você postou uma foto e alguém utilizou, se for um uso comercial, aí vale a pena você acionar, entrar em contato com essa empresa, porque ela está usando uma foto que você tirou para um uso seu pessoal e ela está lucrando com isso, né? Ela está buscando lucro usando a sua foto. Hoje em dia, as redes sociais você procura o formulário de direito autoral, você vai no Google, bota Instagram, formulário de direito autoral, você vai encontrar uma maneira de você fazer uma denúncia que estão utilizando o seu conteúdo. E na hora de postar, hein? Se você é uma pessoa tímida, acha que a sua voz não é tão boa, não quer nem aparecer e nem falar, o fotógrafo Bruno Bezerra lembra que a tecnologia pode te ajudar. Hoje tem diversos aplicativos, né, que você escreve a legenda e ele vai ler para você. Você escolhe se é uma voz masculina, feminina, tem vários tipos de tom de voz. E um deles é o CapCut, né, que tem tanto para Android quanto para iOS e também tem para computador. Então ali você vai na parte de texto e aí tem uma função que é o Legendas Automático. E aí ele vai criar a legenda com a sua voz, se você falou, e aí você pode converter sua voz para uma voz ali do CapCut, ou você escreve realmente na mão o texto para ele converter isso em áudio. E para acompanhar o trabalho do fotógrafo Bezerra, hein? Como faz? Vai me encontrar no @Bezerra no Instagram. É só entrar lá, me seguir, curtir as últimas 10 fotos, deixar comentário nos últimos Reels. E é isso, adoro trocar ideia com a galera. Então se o ouvinte da Band News tiver alguma dúvida, só me mandar um direct que eu vou ter o maior prazer de ajudar vocês. Como mencionei no bloco anterior, o Entour Summit é um evento que conversa com agentes de viagens e profissionais do turismo mais experientes, mas também procura inspirar aqueles que estão começando ou que simplesmente desejam mudar de ares. Trabalhei numa instituição financeira há mais de 10 anos, não fazia muito sentido, estava fugindo muito dos propósitos que eu estava imaginando para minha vida, e no momento de desgaste e bem de problemas mentais e tudo, por conta da pressão que eu tava tendo, eu resolvi me desligar. E 2 dias depois que eu pedi demissão, que eu fui desligada do banco, eu vi um anúncio do Bruno, do Papo de Agente, sobre o FAI, né, de como começar o agenciamento do zero. E eu sempre gostei de viagens, eu sempre fiz roteiros para amigos, familiares, que antes eram, né, tipo, só de hobby e hoje tornaram-se clientes. E até então, não tive apoio da minha família, porque meu marido achou que eu tinha que cuidar primeiro da minha saúde mental para depois eu pensar na minha carreira, uma transição, porque inicialmente eu não tinha planos, ideias de abrir uma agência de viagem. Eu sempre tive vontade, mas eu achava que precisava de sistemas, de uns portais, e eu nunca atuei na área, né? Eu não tinha nenhum conhecido ali que pudesse dar um auxílio, uma orientação. Eu comprei a mentoria e apaixonei e abri a empresa logo em seguida, assim, né, guardando primeiro terminar o seguro-desemprego, mas estava já fazendo as mentorias, já aprendendo um pouco, e assim que possível abri o CNPJ
fiquei um mês praticamente sem faturamento, né? Poucas pessoas me conheciam, não tinha toda essa parte de tráfego, conhecimento e nada. E daí, num dos treinamentos que eu fiz com os operadores para cadastro, que foi com a Aliese da Remo Operadora, e eu abri meu grupo, primeiro grupo de navio, e deu super certo. Vendi 13 cabines, é uma paixão minha hoje no turismo, os cruzeiros, e agora tá aqui, né? 1 ano e meio, eu tive um pico, né? Esse pico de faturamento foi devido ao meu segundo grupo de navio, que eu lancei, mas a gente vai a viagem agora em janeiro, e tô muito feliz. Esse foi o relato de Rafaela Souza. Ao trocar o banco pela agência de viagem, ela aprendeu uma nova profissão, mais prazerosa e ainda assim lucrativa. E a saúde mental, como está? Nossa, maravilhosamente bem. Muito, muito bom mesmo. Eu tenho colegas incríveis que eu conheci na comunidade, mentores inexplicáveis, né, que o Bruno, a Vivi e o Fernando não tem palavras, tipo, gratidão mesmo, porque eles transformaram a minha vida. É o que a Polly comentou quando ela subiu para receber a placa dela também. Eles não mudaram apenas nossa carreira, eles mudaram minha vida. Então, hoje eu tenho liberdade geográfica, que era uma prioridade para mim, eu tenho liberdade de tempo, eu tenho liberdade de todos os aspectos. Se um dia eu falar assim, eu já não estou bem, eu não vou trabalhar. Eu não vou trabalhar, eu posso ficar assistindo um filme, pegar minha filha e sair para passear, fazer uma viagem ou outra, vir para um evento como esse para aprender, treinar, passear junto. Eu cheguei na sexta-feira, já fiz passeio de balão, já andei de bicicleta no aro, já fui assistir tour, explorar também, né, os locais e tudo, criar um conteúdo, mostrar sempre os destinos para os clientes, porque às vezes sabe que tem, mas não sabe o que fazer e daí acaba deixando, não faz muito sentido. Então tem como propósito mostrar um pouquinho de tudo, sempre tento mostrar um pouco das viagens que eu realizo. E foi assim que a Rafaela largou o cotidiano estressante e a pressão do banco para virar uma produtora de conteúdo e inspirar os próprios clientes. E depois do baque da pandemia, quando foi um dos setores mais afetados, o turismo está agora passando por um momento único. Para um dos fundadores do Entour Summit, Bruno Barbosa, trata-se de um momento histórico. Tá muito bom trabalhar com turismo agora, tá muito bom vender viagem agora, tem mercado ainda para todo mundo, o mercado tá mudando. Eu acho que esse sentimento de comunidade entre os agentes de viagens que não existia antes, ele tá se transformando. As pessoas, pode ver num evento como esse, as pessoas estão se transformando em uma constelação de fato, vendo que não tem esse negócio de estrela. A gente se une de verdade, faz o negócio acontecer. Os agentes de viagem têm uma comunidade muito forte de apoio para continuar fazendo vendas e gerando negócios e mudando o setor. Essas pessoas estão fazendo isso aqui agora. Então a gente está na nossa melhor fase. E essa fase tem gerado uma demanda interessante, uma busca por novos profissionais, por pessoas mais capacitadas. O levantamento de viagens corporativas, criado pela FEComércio, em parceria com a Alagev, registrou o melhor desempenho do setor desde o ano de 2015. As despesas estimadas pelas empresas com viagens corporativas chegaram a 9 bilhões e 300 milhões em maio. É mais um mercado em amplo crescimento, ressaltou a diretora executiva da ABAV de São Paulo, Juliana Assunção. Sim, a gente está vivendo essa retomada, tanto que a gente já está buscando de novo novos profissionais para o nosso mercado. A gente hoje tem sentido essa falta, porque como a gente viveu um momento aí meio que de apagão, muitos saíram e agora a gente está nessa retomada em busca de novos profissionais, espaços de eventos que não conseguem. Então a gente já está vivendo o mundo corporativo de volta. Se você trabalha com viagens e turismo e quiser saber mais detalhes do evento, basta procurar por entoursummit.com.br. E depois de acompanhar de perto esse grande evento que aconteceu em Florianópolis, o Partiu Band News iniciou esta semana em São Paulo. Estivemos no Visit USA 2023, com a presença de autoridades e destinos americanos que os brasileiros tanto amam visitar. Tivemos o prazer de almoçar com o cônsul-geral dos Estados Unidos em São Paulo, David Hodge, que falou sobre os esforços que estão sendo feitos para tentar diminuir a fila de espera para o visto americano. I'm happy to announce that in 2022, over 1.2 million Brazilians traveled to the United States
Eu estou feliz em anunciar que ao longo de 2022, mais de 1.200.000 brasileiros viajaram para os Estados Unidos após 2 anos muito desafiadores para a indústria de turismo. Nos primeiros 6 meses de 2023, nós estimamos que mais de 710.000 brasileiros estiveram nos Estados Unidos, iniciando uma recuperação substanciosa. Agora temos muito trabalho pela frente para chegarmos ao número de 2.100.000 visitantes que foram registrados em 2019. O visto ainda tem sido um desafio, mas estamos fazendo de tudo para diminuir as filas. Atualmente, há mais de 6 milhões de brasileiros com vistos válidos. E estamos estimando que ao longo de 2023, nós vamos conceder cerca de 1.200.000 vistos. Estamos processando cerca de 6.000 vistos por dia e reunindo esforços, inclusive abrindo os nossos escritórios aos sábados, para diminuir a espera. Estamos fazendo de tudo para tornar isso possível. Atualmente em São Paulo são 260 dias de espera, 123 dias no Rio de Janeiro, 171 em Recife, 198 em Brasília e 282 dias em Porto Alegre. Se você tem um visto americano vencido em até 4 anos, não é necessário fazer a entrevista e a fila de espera, portanto, é bem menor. E por hoje é só. Lembrando que existem diversas formas de acompanhar o Partiu. Pegou o programa pelo meio, quer ouvir esse e outros episódios? Basta procurar pelo nosso arquivo que fica no site bandnewsfm.com.br. Clique na aba Colunistas e procure o programa que você deseja escutar. Tem Partiu Band News no Spotify e demais tocadores de podcast. Tem Partiu na TV, diariamente ao longo da programação do canal Band News TV. Veja também o nosso programa com imagens no canal do YouTube da Band News FM. São mais de 2 milhões de inscritos por lá. Se tiver alguma dúvida pontual ou quiser acompanhar os bastidores das minhas viagens, basta me seguir no Instagram. Cadê o Coutinho? Vai ser muito legal te encontrar no meu Insta. Cadê o Coutinho? O programa de hoje teve a sonorização final do mestre José Antônio de Araújo Filho. E na semana que vem tem muito mais. Tchau e até a próxima. Partiu Band News FM.